docinhos! Olá, bem-vindos a mais um Jornada de Transformação. E o nosso tema de hoje é... A magia do Natal. Essa época não podia passar em branco, né? Para alguns sim, né? Alguns aí que estão na inconsciência do que são, do que vieram fazer. Então aí, né, se distraindo com as coisinhas, presentinho, árvore de Natal, é tudo muito bonitinho na aparência, né, Má? Mas e o que tem por trás? O que será que tá aí no fundo de cada um? O que essa época representa para cada um? O que pode estar no inconsciente de cada pessoa que tá aí gerando estrago às vezes o ano inteiro, não é só no Natal, e a pessoa não percebeu. Mas nessa época fica mais... né? Interfere mais. Mais evidente, né? É engraçado porque sempre a mesma coisa, né? Sempre as mesmas datas, o mesmo contexto, a mesma ideia, né? Os mesmos marcadores temporais. Os mesmos marcadores temporais, a mesma tentativa de criar um clima de felicidade para entorpecer. Aparente, para tentar aliviar, né? Uma ideia de que é muito difícil estar aqui nesse planeta. Eu estou falando isso porque a gente tem um conceito, se você não viu aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo e não viu os outros ainda, a gente tem um conceito aqui que o fundo faz a forma. Quer dizer, aquilo que você tem por trás dá a evidência daquilo que você é na frente, né? Por exemplo, um quadro, ele tem o elemento principal e tem o que tem ali no fundo, mas o fundo faz com que o elemento principal se destaque, né? E isso também funciona para a gente, né? Para o ser humano. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está indo para trás, a gente está olhando o que te traz nesse momento para você procurar tanta coisa para se aliviar, né? Hoje é o Natal. Se distrair, né? Se distrair. Hoje é o Natal, né? No final do expediente do trabalho é o sad hour, quer dizer, o happy hour, né? Então, aí você reza para chegar final de semana. E nesse fim de ano, sabe como é, né? Tem a festa da... Eu gosto de falar igual o Calunga agora. A festa da firma. A festa da firma, né? E aí, né, são tentativas ineficientes de você lidar com a sua própria opressão. Aquilo que você acreditou lá no fundo, que aqui é um faz-paga. Aqui você tá para sofrer, né? E é bom a gente pensar nisso que o Má tá falando, porque assim, na aparência, na forma, parece tudo bonitinho, né, Má? Parece uma maquiagem. Parece tudo bonitinho, todo mundo feliz, cantando luzinhas de Natal. Todo mundo fica... tem os que ficam bonzinhos só nessa época também, eu conheço um monte. Tem. Nessa época é tudo, ai meu amor, passou, virou o ano, quer matar. Né? Só que, será que também não tá rodando lá no fundo, né? Aquela coisa de, poxa, olha que engraçado que eu acabei de pensar. Que aqui é tudo no improviso, né? A gente não tem roteiro, né, Marcos? Não, sem roteiro. Comemora-se o nascimento de Jesus? Mas, quando a gente pensa em Jesus, será que não tem um negócio lá no fundinho? Lembrando a gente do pecado, da cruz, do sofrimento, né? Então é uma comemoração, mas ao mesmo tempo um monte de gente fica triste, porque era um ser iluminado, puro amor, mas que morreu por nós. Então você comemora um aniversário, mas como no fundo tem uma ideia de morte. Observe. Coisas boas com resultado ruim. Coisa ruim com aparência de bom. Com aparência de bom. Pega esse princípio e começa a pensar aí nos seus hábitos, nas coisas, nas datas, isso que a Fê acabou de falar. Isso aí tem uma coisa dúbia aí, né? Dinheiro é bom, mas quem tem dinheiro é mal, né? Um monte de coisa assim, né?
que é para você ficar aí na dúvida do que você é de verdade, né? E o que você é de verdade não corresponde àquilo que você aprendeu. A realidade. É. E também tem um agravante. Se você é um gerador de realidade, Marco, o que é isso? Vamos pôr uma palavra mais comum. Se você é um co-criador, né, pessoal que gosta aí de ver esse assunto, se você cria junto com, né, a natureza, se você é um co-criador, como é que você vai criar uma coisa boa com mensagem interna ruim? Né? Como é que você vai colocar alguma coisa nova para dentro com um pote cheio? Né? Cheio do quê? Da porcaria que você aprendeu aí fora. Da porcaria. Gente, isso precisa... como é que você vai resolver um problema se você não sabe de onde que ele veio? Né? A gente não está falando aqui à torta e à direita, com um escárnio ou querendo desvalorizar, ou querendo jogar pedra. Ou querendo falar que o Natal é horroroso, porque a gente é contra Jesus. Muito pelo contrário. Não, aliás, somos grandes admiradores de Jesus. E já te conto por quê. E você vai ficar com cara de bocó, né? Mas assim, é para tirar o problema do fundo do baú para você poder resolver. Né? E desmistificar, e tirar, e fazer vocês enxergarem que por trás de um monte de historinha que foram contando pra gente, pra todo mundo, né? De cada coisa, de cada pessoa, de cada personagem, por trás tem dor e sofrimento. Por que tem que ser assim? Né? Por que a gente não pode comemorar o nascimento de Jesus como o nosso nascimento? É nascimento também. Se alegrar, né? Então, aquela coisa, né? Que é aquela frase famosinha, a mesma mão que bate abençoa. Então, assim, você tem um presépio com uma manjedoura com a imagem de Jesus no Natal, mas lá na parede da frente você tem uma cruz com Jesus sangrando. Né? Então, são coisinhas, são reflexões que a gente traz aqui para fazer você pensar. Quantas mensagens dessas não tem por aí, não enfiaram na sua cabeça? Que fizeram você viver uma contradição. E essa contradição não é só no Natal, é o ano inteiro. É que a gente aproveitou essa época porque isso vem muito forte, né, Má? Vem muito forte. E muitas pessoas deprimem, os mais sensitivos sentem aquele peso da data, muita gente que o parente, enfim, a pessoa que amava foi para outra dimensão e a pessoa nessa época fica mais debilitada, sensível, chateada, né, Má? Para fazer você refletir. Sabe, isso que a Fê disse sobre contradição é muito importante. Vamos lá. Quer ver? Você vai ficar com cara de bocó? Quer dizer que um cara que tinha poder, vamos falar a palavra certa, que é uma pessoa que multiplica as coisas, que anda sobre as águas, quer dizer, o poder, cura, né? Foi castigado. Ele é bonzinho, mas o bonzinho é castigado. O bonzinho vai para a cruz? Ele é bonzinho, mas o bonzinho vai para a cruz? Que mensagem que é essa? Né? Aí você engoliu para dentro uma balela, uma mentira, de que aqui você tem que imitar ele, fazer que nem ele, para depois você ir para a cruz. Quem sabe um dia você senta do lado do Pai, que salvação é ele. Pelo sofrimento. Salvação pelo sofrimento. E o Pai é ele é Filho, ele é Pai, ele é Espírito. Ele é Espírito, ele é tudo. Você já não sabe mais quem é Deus, quem é ele, quem não é. Né? É uma saladê, como diz o nosso amigo lá, Luiz, que você tá no, né? Kung Fusão. Tá no Kung Fusão. Eu vou dar um spoiler. Queria deixar para o livro, mas vou deixar agora. Porque é importante, porque a gente está falando para vocês, mas a gente está falando para a gente, porque a gente está fazendo um caminho que a gente precisa cada vez mais de lucidez, não deixar se enganar. Quer dizer que, vamos lá, uma pessoa que controla a matéria do lado de fora, né, anda sobre as águas, multiplica peixe, faz vinho aparecer, quer dizer, ele tem domínio sobre a matéria exterior, não vai ter domínio sobre o próprio corpo. Hein? Como é que é? Para refletir, né? Você vê que não encaixa? Você acha mesmo que essa história que tá por aí é legalzona? E não é só essa, né, Mar? A gente vive
milhares de historinhas, milhares de coisinhas que a gente vai escutando por aí, com áreas de educação, que por trás tem o quê? O ser obediente, o ser temente. Por que temente a Deus? Isso era uma coisa que eu me perguntava quando criança. Ué, mas se Deus é amor, por que tem gente que fala que Deus castiga? Pois é. Né? Aí... Se Deus é amor, por que eu tenho... Eu falava... Gente, eu pensava isso quando era criancinha. Eu não era nem um gêniozinho, não, viu? Criança comum, né? Acho. Né? Olhava lá a imagem de Jesus na cruz, eu falava, gente... se ele foi... Porque eu tive uma formação católica de pequenininha, né? Depois eu fui me esclarecendo, né? Enfim, deixa pra lá. Mas assim... Estudei num colégio católico e eu me perguntava, né? Nossa, um ser tão maravilhoso, como Jesus é lindo, perfeito, maravilhoso, poderoso. E por que as pessoas ficam olhando a imagem dele ali para lembrar? Ah, é porque temos que lembrar do sofrimento. E eu pensava assim, por quê? Eu não entendia. Não entrava na minha cabeça, por que a gente tem que lembrar do sofrimento? Olha... Graças a Deus eu não sou mais cristão. Por que eu falo isso? Porque assim, você vê, um cara que tem poder, castigado, lembra você do sofrimento, só que você gera a realidade. Ah, que coisa, não? Mas agora eu vou falar um pouquinho mais claro. Todo iluminado se esvazia, né? Se você for olhar a história do Buda e tal, ele pegou a trouxinha dele e caiu fora. Ele se isolou. Ele se isolou do quê? De si próprio, do conteúdo das vozes da cabeça, né? Do repertório. Isso, o repertório social, o repertório daquilo que ele aprendeu que é certo, que é errado, que é o mundo, o que não é o mundo. Ele se esvaziou disso tudo. Quer dizer, como é que você vai se encher do cosmos, do universo, da conexão da consciência cósmica, se você tem lá um personagem atrapalhando esse processo? Ele caiu fora para esvaziar a xícara, né? Esvaziar de si mesmo, das vozes que a Fê falou. Você acha que Jesus fez o quê? Jesus era um ser humano que se iluminou. Tá? Igual a você, igual a mim, igual a Fê, ele se iluminou. Teve uma conexão. Veio com uma abertura um pouco maior, né, Má? Uma abertura mediúnica que permitiu que ele acelerasse um pouquinho processo. Médium, tá? Ser humano, médium, que veio com essas características que a Fê falou, uma abertura maior, tudo, e teve uma forte conexão com a consciência cósmica. Você está comemorando a data de um ser humano. É um ser humano. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas é um ser humano. Ser humano. Consciência cósmica. De novo, não estamos desvalorizando, muito pelo contrário. A gente não quer que você se sinta um lixinho, porque Jesus, você nunca vai chegar aos pés de Jesus. E a gente, inclusive, né, nossos amigos, tá, os nossos professores espirituais, eles falam que as pessoas se colocam numa condição e que às vezes quando tem a morte do corpo físico, falam assim, eu gostaria tanto de conhecer Jesus, mas eu não tenho esse direito. Eu não sou merecedor, porque ele é muito... E olha, tem médium famoso falando isso, colocando você numa condição dessa, né? Eu não posso chegar perto de Jesus porque quem sou eu? Tudo bobagem, tudo maluquice, que te afasta da sua própria natureza, te coloca uma cacetada. Esse vídeo é especial, hein, gente? É um presente de Natal. Isso bota uma cacetada de problema na sua vida e você aí patinando num chão cheio de graça. Não tem um lance assim de imagem e semelhança? Que a gente foi criado em imagem e semelhança? Uma coisa ou outra Como passou. Que a gente põe a imagem e semelhança, mas às vezes a gente se sente um rato perto de... E não tem direito nem de encontrar e conhecer Jesus? Isso cria um monte de problema. Você tá patinando num pátio cheio de graxa. É só contradição, gente. Tomando pinga, alguém te dando um tapa na nuca e você não sabe nem de onde vem. Pois é, só contradição para te criar dificuldade. Essa é a realidade, tá? A gente sabe de mais coisa, mas não é o momento. A gente tem aulas aqui com os nossos amigos espirituais. Vez ou outra a gente vai falando algumas coisinhas. Não é o momento, mas eu acho que assim, isso precisa ficar muito claro para vocês. Muito claro, porque tá cada vez mais claro pra gente. Né? E fiquem atentos, né?
Fiquem atentos, não vão só. A gente já deu aula, os espíritos já deram aula sobre as aparências, só que as pessoas ainda estão nas aparências das coisas. E às vezes não, a maioria das pessoas, geralmente, nessa época do ano, mesmo que não tenham perdido um parente próximo, mesmo que vem uma melancolia que elas não sabem explicar. E por que vem isso? Porque lá atrás você tem um repertório rodando na tua cabeça de que o grande cara, o mestre, o maravilhoso, o amoroso, foi para cruz por sua causa, por causa de todo mundo. E você tá aqui. Você sente essa melancolia. Então, assim, você está comemorando o aniversário dele, mas no fundo tem a ideia da morte. E da punição, claro. Da punição. Né? E é por isso que o seu dia a dia é uma luta. Você enche a boca para falar de luta, de herói. E a punição, a culpa é o quê? Morte, né? É morte em vida, né, É morte gente? em vida, é maluquice. É maluquice, tá? Eu queria te dizer, isso é maluquice. Você tem que analisar essas coisas com calma para ver que é maluquice. Então, só para finalizar, lembrando, né, que o Calunga falou assim pra gente: olha, Fernanda, olha, Marco, menina, menino, né, que eles falam. Os grandes, o pessoal fala, os grandes mestres, os mestres ascensos, são seres que se iluminaram, né? Que já foram como vocês, que já tiveram também outras vidas. E eles não gostam não de ser chamado de mestre. Aí a gente, nem Jesus, principalmente ele. Porque ele chegou numa compreensão da vida tão grande, né, Mar? Se esvaziou do ser, da energia cósmica, que para ele é só um título. Bobagem, coisa de encarnado, é coisa nossa aqui. Para ele só sente, é só amor, é só energia. Ai, gente, depois dessa, hein? Que presentão, hein? Até o próximo programa. E viva o Natal! E viva o Natal!